Bom, vamos falar do grego Evangelos Marinax. Antes, só duas informaçõezinhas rápidas. O Ludogorets vai exercer o direito de compra do Eric Marcos por algo em torno de 7 milhões de reais. E o Avaí, da mesma forma, um pouquinho menos, porque é 1 milhão, o Ludogorets é 1 milhão e 100, por 50% do JP. Né? Então o Vasco vai arrecadar em torno de 13 milhões de reais. Aí muitos torcedores reclamando, falando, pô, o Vasco tá vendendo os caras aí, que absurdo, isso aqui. Olha só, seja honesto com você também, torcedor. Quando eles estavam no Vasco, não performaram. O Eric Marcos entrava e não agradava, o JP entrava e não agradava. Agora que eles foram vendidos, viraram as soluções para o Vasco. O torcedor vascaíno também, às vezes, tem isso. Ah, mas contra-argumento. Pô, o Vasco vende a preço de banana o jogador e compra o outro muito mais caro. Só que não dá para comparar banana com maçã. Não dá para comparar um garoto da base, 18, 20 anos, que ainda está iniciando no profissional com alguém que já está no profissional. Alguém vai comparar o Nuno Moreira ao Eric Marcos? Não tem como. Não tem como. Então, assim, os preços vão ser diferentes. E no caso do JP, o Vasco está vendendo 50% só. Então, se ele performar e arrebentar na Série B, que o nível técnico é mais baixo que a Série A, vai aumentar o valor. Bom, falar do grego, então. Esta semana eu tive alguns calls, né, alguns telefonemas que eu dei aí, até para fora do país, reuniões via telefone, para entender o que está acontecendo. Porque, cara, assim, o grego pediu todos os documentos, tem um NDA assinado que não tem data de finalização, negociou com São Paulo. E aí? O que aconteceu até agora? Nada. O intermediário que faz a negociação para trazer o Evangelos Marinax para o Vasco, o grupo que faz a intermediação, os responsáveis comunicaram ao Vasco, ó, tudo parado. O Marinax parou tudo. O foco dele está no Nottingham Forest, que está conseguindo classificação para Champions. O Olympiacos já vai jogar essa competição, então ele está focado nisso. Antes de terminar o campeonato, não vai ter nenhuma negociação. Nem com o Vasco, nem com o São Paulo. Segundo me disse essa pessoa. E mais, o Vasco já está sabendo disso. E, obviamente, que o presidente Pedrinho não vai ficar de braços cruzados. Ele precisa encontrar soluções, porque, como diz o eterno poeta Cazuza, o tempo não para e o dinheiro não chega se você não for atrás. Não adianta apenas passar de fase na Copa do Brasil. Ah, se dia 20 passar pelo Operário, e vai passar, mete 3 milhões e 600 no bolso. Amigo, isso aí não é buraco do dente do Vasco. Tá precisando da arcada dentária toda. Claro que com o investidor, você transforma o sorriso, mexe nas rugas, faz o cabelo, você faz uma série de coisas. No caso do Vasco, CT, contrata melhor, ok. Mas sem o investidor, você tem que continuar tocando. A obra do CT ela vai ser mais lenta, a chegada de reforço não vai ser do tamanho que pode chegar. É normal. O Vasco precisa ter a sua operação do dia a dia realizada. Então, assim, o Vasco está ciente que nada vai acontecer até a metade do ano e não está sentado esperando proposta, está buscando receitas cada vez maiores para poder tocar o seu dia a dia. Isso significa, torcedor, que há um caminho para que consiga o Vasco, dependendo do andar da carruagem, do ano, da bola entrar, tudo isso favorece, né? Passar de fase na Copa do Brasil, indicar que o Vasco tem condições, com uma boa gestão, de fazer movimentos que não fique dependente desses empresários. Claro que se vier um empresário, investidor, é uma negociação diferente. Mas nesse momento, a negociação está congelada. Essa é a informação que eu trago para você. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915 e o problema é atual.
E um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando eu era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista eu tinha uma visão e como presidente tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam o vídeo e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei, mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina, muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam e muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Acredito muito nas pessoas que muitas vezes são desvalorizadas dentro do clube por esse processo de trabalho esportivo e administrativo que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu posso falar para o torcedor é que assim, vou me dedicar 1000%. Desde o primeiro dia que eu entrei foi assim. E hoje eu acho muito mais necessário eu continuar trabalhando muito mais do que falando, porque eu falando aqui, eu vou dar abertura para essas pessoas que querem o caos do Vasco, interpretarem de forma diferente e levar um ambiente que eu não gostaria para São Januário. Que eu gosto de um ambiente em São Januário de harmonia entre torcedor, jogador, clube, que foi um dos critérios também para a minha entrada dentro do Vasco. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu respeitei, sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui com muito respeito mesmo, peço desculpa por qualquer coisa e mais para frente a gente fala novamente, tá? Show de bola.